Olá, estamos ao vivo, então sejam quem vai chegando aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma live especial aqui hoje. É, eu já vou, antes de mais nada, eu só vou deixar claro aqui que vai ficar gravado. Muitas pessoas de repente que vão chegando vão perguntando. Vai ficar gravado exatamente com a intenção de depois ajudar outras pessoas que talvez ou não conseguiram assistir hoje, tá? Ao vivo. Vai ficar mais alguns dias aí. Acho interessante para quem está buscando, para quem já está no mercado, principalmente, buscando um parceiro aí, talvez que não esteja encontrando, ou então para quem está querendo entrar no segmento, tá? Então, para quem está a primeira vez me vendo aí, prazer, Daniel Cardon, tá? Eu quase que 20 anos trabalhando com produtos de limpeza e de uns 3 anos, 5 anos, na verdade, para cá, eu também passei a ajudar pessoas aí que estivessem começando no segmento, tá? Oportunidades existem aos montes, então estamos aí para tentar compartilhar. Vamos lá, deixa eu ver se eu já consigo chamar. Boa tarde a quem está chegando, ao Diego Guini aí também, boa tarde. Vamos ver aqui o pessoal que está chegando, grupo JRL. Bom, depois a gente vai falando, tá? Perguntas, até antes de mais nada, é interessante deixar aqui. Caso alguém faça pergunta, sem problema, pode ir mandando. A gente, para não ficar parando a live, a intenção é mais para o final, vai ter algumas vantagens que a convidada vai passar e ao mesmo tempo a gente consegue estar aí juntos responder, tá certo? Então vamos lá, só um momentinho, por favor. Deixa eu só encontrar aqui. Beleza, tranquilo. Muito boa tarde, Etiele. Muito boa tarde, Índio da Transparência. Chegou a convidada, foi mais rápido que eu esperava. Tudo bem? Como é que vai? Olá! Escutando direitinho? Estou sim. E você está me escutando bem? Perfeito. Até se tu quiser subir um pouquinho antes, se tu quiser subir um pouquinho mais a tua câmera, que daí a gente... Isso, um pouquinho mais. Aí, vê se melhora aí para ti. Isso. Perfeito. Bom, a gente já se conhece. Gostaria que eu te dou a palavra aí para te se apresentar para o pessoal e depois a gente explica um pouquinho sobre o que tu está fazendo aqui, afinal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a audiência aqui, o pessoal que está assistindo. Muito obrigado. E também ao Daniel, essa oportunidade que a gente está falando um pouquinho mais para vocês sobre a empresa Fuzeto, né? A empresa Fuzeto, ela está aí no mercado, aí já no ramo de produtos de limpeza, já há 40 anos, né? A gente completa esse ano 40 anos. E eu sou a segunda geração, né? Eu e meu irmão, a gente toma a frente aqui da empresa Fuzeto. A Fuzeto, ela é um sobrenome, né, italiano. Aí eles vieram em 1900, aí vieram do Brasil. E é a nossa marca, a gente adotou como uma marca o nosso sobrenome. E a gente continuou levando, né, esse legado que veio dos nossos pais. Eles são vivos, graças a Deus eles são vivos. E eu e meu irmão, hoje a gente toma a frente da empresa. Nossa empresa é uma empresa de produtos de limpeza, toda linha, né, de saneantes. E a gente fabrica, somos fabricantes. E nós começamos aí, os meus pais começaram bem do zero, viu, Daniel? Perfeito. Tá, agora eu vou... Até eu não tinha te falado antes, que qualquer coisa eu vou deixar tu falando. Não vou te interromper para o áudio não ficar picotando. Tá. Mas tranquilo, às vezes você vai pensar que eu estou parado aqui, mas é para não te trancar a tua fala. Para quem não... Até para não visto, te apresentou. Tu é Fernanda, né? Não sei se chegou a falar no início lá. E explica melhor assim onde é que tu está localizada, no caso. Tu tá... fala para o pessoal, por favor. Tá, então eu sou a Fernanda, né? E a empresa é eu e o Júnior, né, que é meu irmão. E nós estamos localizados no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, bem pertinho de Campinas, né? Então a empresa começou, né, com os meus pais. Eles eram, na época, né, a Americana, que a gente está bem do ladinho aqui de Americana, inclusive eu moro em Americana e a empresa é em Santa Bárbara. A Americana era a Princesa Tecelã. Então, o ramo forte era de tecelagem. Então, meus pais eram tecelões, né? E, em questão de uma crise, eles ficaram desempregados e aí tentaram empreender no ramo de produtos de limpeza.
mas foi realmente muito difícil. Porque na época, hoje é questão de crédito, né? Um cartão de crédito ainda não existia e o crédito era muito difícil. Então, eram poucos fabricantes de produtos de limpeza e eles só queriam vender para os grandes, né? E aí, uma crise, eles resolveram, tiveram uma ajuda de uma época de um químico, né, que passaram as formulações. Antigamente se vendia as formulações, né? E como isso, vamos colocar aí no ano de 83, eu nem era nascida ainda. E aí, nesse ano, eles começaram a vender produtos de limpeza. Eles compravam e revendiam. Mas esse fabricante, ele não queria, não queria dar crédito, né? Não tinha condições, não tinha como comprar à vista. Pegar dinheiro emprestado em banco também era muito difícil. Então, eles resolveram fazer na própria casa, né? A legislação era muito diferente, não é igual hoje, né? Que hoje é proibido, né? Você fabricar produtos sem rótulo, sem a devida embalagem, né? Então, era naquele sistema aí de trazer o galãozinho, lavava o galão, né? Galão usado, garrafa PET de refrigerante, envasava, né? E entregava na freguesia aqui na cidade Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara. Aí, Daniel, foi assim, né? Foi por muitos anos, né? Eles tinham vendiam com uma Variant, depois com uma Brasília, né? Que eles faziam o produto em casa e depois entregavam para a clientela, né? E depois eles sentiram necessidade. Meu pai teve várias assim portinhas de loja, né? Lojas com variedades e os produtos que eles fabricavam. Aí, já no ano, vamos pôr aí no ano de 90, 91, se não me engano, tá? Porque as datas exatamente eu não sei. Aí eles começaram a fabricar uma pasta, né? Uma pasta desengraxante. Para você ter ideia, num barracão de 200 metros, meu pai dividia esse barracão de 200 metros com uma amiga. Ele tinha um outro segmento, que não tem nada a ver com limpeza. Então, ele dividia esse barracão de 200 metros, então ele tinha 100 metros para ele ali fabricar. O nosso primeiro produto foi a pasta desengraxante, essa pasta para mecânicos, essa pasta areosa, né? Pasta desengraxante. Foi o nosso primeiro produto. E não tinha mesa, colocava-se as latas no chão, né? Fazia o produto, e era no chão que eles envasavam os produtos. Então era bem difícil mesmo, né? E aí começou em Nova Odessa a empresa, começou em Nova Odessa, e depois esse amigo do meu pai saiu do barracão, ficou o barracão todo para ele, né? Ficou 200 metros. Depois ficou pequeno e a gente veio para a Americana. Aí nós alugamos um barracão na esquina da minha casa. Era um barracão de 400 metros. Só que a dificuldade que a gente teve é que esse barracão era numa área residencial. Então a gente não conseguia de jeito nenhum a aprovação da vigilância sanitária. A gente não conseguia nenhuma aprovação de nenhum órgão. Porque assim, né? A gente sempre quis trabalhar dentro da lei, muito certinho, né? Mas aí a gente não conseguia. E o que a gente conseguiu fazer, né? Pensou em fazer, é justamente vir para Santa Bárbara do Oeste, onde nós estamos hoje, que é um distrito industrial. Perfeito. Tá. Até a gente entrar nessa questão, o pessoal entender tá falando, muitas pessoas chegam para mim dizendo, eu quero fabricar, né? E aí é interessante tu explicar. Claro, muita gente vai dizer, não, mas ela estava falando porque hoje ela conseguiu tudo, mas tu passou por uma dificuldade e é óbvio que isso levou vocês ao sucesso, né? Essa dificuldade. Com certeza. Mas antes, o que eu só queria também que tu falasse rapidinho, só para as pessoas que de repente também estão buscando fornecedor. Para a gente vai contar toda essa história, mas é interessante eles saberem assim, que foi o que nos chamou a atenção, alguns alunos que falavam que já compravam de vocês, a questão do mix, né? Então, qual é fala por cima, assim, um mix geral, que é um mix que eu falo muito nos conteúdos, que é o carro-chefe de vocês, e ao mesmo tempo o que vocês conseguem agregar para revendedores, distribuidores. Olha, eu costumo dizer que a Fuzeto, ela tem, na linha de produto de limpeza básica, assim, em geral, a gente tem tudo. A gente só não vai ter o sabão em pó. Mas em questão do sabão líquido, desinfetante, amaciante, água sanitária, detergente,
produtos automotivos, limpa pneus, shampoo para carro, silicone, lustramóveis também, multiuso e as pastas. Aromatizador, né? Aromatizador. Eu botei o limpador perfumado, álcool perfumado, Tá. né? Que eu tenho também. Eu sou fabricante daquela pasta do sabão pastoso, né? Aquela famosa pasta de brilho, que parece um doce de abóbora, né? Também eu tenho limpador em gel, né? Pinho gel. Perfeito. E as Tem pastas também. praticamente tudo ali que o pessoal precisa para quem está começando e para quem quer incluir no mix, né? E a gente vai falar das dificuldades, que eu acho que isso é muito importante, porque para não parecer mostrar só que tudo é lindo, né? E mostrar exatamente dos problemas. Talvez até poder ajudar também as pessoas assim, na questão de quem revende, né? Quais são as oportunidades que vocês como fabricante, enxergam nesse parceiro, né? E porque vocês... É bom deixar sempre claro que o parceiro de vocês é o distribuidor, né? Muito mais do que vocês ajudam para chegar no público final, né? Mas o parceiro mesmo é o revendedor, distribuidor. Tu tinha comentado, o pessoal tinha perguntado assim, se ia ter alguma vantagem assistir a live, e aí eu comentei que a gente conversou e que tu deixaria um telefone específico ali para dar esse atendimento. De repente a gente já pode passar para não deixar lá para o final, mas também a gente volta depois no final falar. Mas se tu já quiser passar, a gente já deixa registrado aqui, pode ser? Pode ser? Quer que eu coloque aqui no comentário? Pode ser. Ou pode falar, bom, escreve aí que depois a gente fala mesmo aqui, que daí eu deixo anotado aqui também. Deixa eu colocar aqui, olha. Aí vocês vão falar com a Gislaine, tá? Ela vai ficar para atender vocês diretamente. Deixa eu ver se eu digitei certinho aqui. Aí. Gislaine. Acho que o código é 19. 9765, né? 19 9765 8546. 8546, perfeito. Como eu sou meio leigo aqui, eu não sei se eu consigo, não consigo. Tá, depois eu boto aqui e a gente deixa nos comentários. Mas vamos lá. Bom, agora falando, aquilo que tu estava entrando na questão, assim, dificuldades, é interessante falar mais porque o meu papel, assim como a gente conversou muito ali, que a gente identificou a parceria na comunicação até, a questão da dificuldade é importante porque o pessoal chega e diz assim, Daniel, eu quero abrir uma fábrica. E aí eu falo, se tu não sabe nem o que tu pode vender, por que tu não começa a revender? Aí o pessoal, às vezes, isso parece um balde de água fria que eu estou jogando na pessoa. Mas eu acho que a pessoa primeiro tem que entender o que vende de fato e quem sabe lá no futuro, acho que foi isso que teu pai fez, inclusive. Né? Ele começou a testar, né? Porque pela história lá ele vendeu o estoque que era para ser para uma semana, ele vendeu um dia, né? Então, Sim. ele não fabricou no primeiro dia, né? Não, ele começou revendendo e ele é uma pessoa muito conversante, ele é muito bom para vendas, né? Então ele pegou um dinheiro emprestado da minha tia, ele deu uma entrada num carro, aí esse carro não tinha combustível, ele passou no posto de gasolina e falou assim pro dono do posto. Ele falou assim, olha, eu tenho uns produtos para entregar, para vender, mas eu não tenho dinheiro para colocar combustível. Aí disse que o dono olhou bem assim para ele assim, falou assim, você vai me pagar? Ele falou assim, eu vou te pagar. Aí ele falou assim, então, acho que eu tinha pedido na época colocar assim, tipo, 10, vamos pôr assim, R$ 10 de combustível. Pô, já que eu vou perder, então, abastece o tanque, enche o tanque. Aí encheu o tanque da Brasília na época, não era uma Brasília, era uma Variant. Encheu o tanque, e aí ele pegou e foi, né? Conseguiu vender, e naquele mesmo dia ele voltou e pagou o tanque de combustível ali para poder trabalhar, né? E, então, assim, nunca foi fácil, Daniel. Depois, como esse mesmo fabricante, ele só queria vender para empresas grandes, para pessoas grandes, né? E aí a gente não tinha crédito para comprar. Não é como hoje, né? Que você consegue fazer no boleto, que você consegue fazer no cartão, Então, né? E aí ficou difícil para ele comprar os produtos. Então ele começou a fabricar em casa. Ele começou a fabricar em
casa, né? Naquela época ali a legislação, eu creio que nem tinha, né, esse tipo de legislação que nós temos hoje, né? E, inclusive, quando a gente fabricava essa pasta mecânica, o que ele fazia? Ele pegava umas latas de óleo de carro, antigamente eram umas latas, e aí a gente colocava para escorrer essas latas do óleo, cortava a lata, para aí depois rotular, para depois colocar a pasta mecânica que a gente conhece hoje, né? Que hoje é uma lata de papelão. Mas imagina, né? Sujava tudo a roupa, a gente tinha que colocar um pano assim no colo para a gente poder rotular, para poder fazer. Tu já Outra traba- coisa. Até desculpa te interromper, tu começou a trabalhar com teu pai, tu e o Júnior, com quantos anos mais ou menos vocês começaram? É, olha, enquanto a gente se entende por gente, Ah, tá. porque eu lembro que em casa a gente fabricava essa pasta, a gente colocava num potinho, que hoje o pessoal usa muito para colocar gelatina, num potinho descartável. Então, meu pai deu uma ideia no posto de combustível de dar de brinde para os caminhoneiros. Então, o posto comprava tipo uma caixa dessa pasta e dava de brinde. Então, o caminhoneiro, por exemplo, enchia o tanque, né, de combustível e dava essa pasta para eles lavarem a mão. E eles lavavam a mão e, tipo, com uma estopa, com o próprio pano, eles conseguiam tirar, não precisava de água para enxágue, né? E aí, o que ele fazia? Ele mandava fazer um carimbo e na tampinha a gente carimbava o logo do posto. Então a gente era criança, a gente ia colocando ali as tampinhas, a minha mãe ia carimbando, né? Para fazer esse potinho pro posto. Então, por muito tempo, meu pai conseguiu manter a vida vendendo esses potinhos pro posto de gasolina, dar de brinde pros caminhoneiros, né? Então, a pasta, como fabricação, assim, da Fuzeto mesmo, foi o nosso primeiro produto. Embora ele tinha vendido estudos de limpeza, ele fazia os tambores no quintal de casa, né? E aí, depois que ele começou a alugar realmente o barracão para fazer essas pastas. A pasta cremosa poderosa, que hoje a gente tem, né, balde de 3 quilos, por exemplo, a gente pegava balde de requeijão, passava Bombril e thinner para tirar o escrito, para depois lavar, envasar e vender. Então era bem embalagem bem reutilizável mesmo. Era bem difícil. Para quem vê hoje, pensa que é fácil. Aquele videozinho das embalagens passando tudo bonitinho, automático ali, parece que foi fácil, né? O Júnior até te corrigiu aqui, pelo visto, vocês começaram com uma Brasília, ele colocou ali. Tipo, só para deixar talvez registrado que ele está aí vendo. Bom, quando é que foi assim que vocês de fato entenderam que o mercado ele era promissor de repente, né? Porque tipo, ninguém ia continuar um negócio de tanto tempo assim. E quando é que foi a virada de chave ali que vocês viram que tinham que talvez se profissionalizar? O que aconteceu nesse meio tempo? Então, depois que a gente saiu de Nova Odessa, a gente veio para Americana, né, num barracão de 400 metros. E lá, Daniel, a gente não conseguia vigilância sanitária de jeito nenhum. A gente chegou a ser lacrado. Porque a gente vendia bem, né? Vendia bem, mas a gente não conseguia documentação. E foi muito difícil. O Júnior começou antes de mim. Ele colocou que começou antes de mim. Ele é 8 anos mais velho que eu. Então, o Júnior, ele colocava a mão na massa mesmo, né? Ele fazia as pastas mesmo, no batedor, que a gente tinha, era tipo um mexedor, assim, né? Grande. E, inclusive, a gente tem essa máquina até hoje. E aí, depois que a gente saiu de Americana, a gente precisou vir para Santa Bárbara e vir para o Distrito Industrial. E foi bem difícil, porque foi uma época em que a gente estava sem condições mesmo financeiras. Inclusive, meu pai congelou tudo, falou para os fornecedores assim, olha, vocês vão ter que segurar, eu não vou ter que conseguir pagar vocês. Eu estou aqui dando a minha palavra para vocês me ajudarem. E a gente teve a ajuda de vários fornecedores que acreditaram na gente, conhecia, né, e acreditaram na gente. E aí a gente conseguia ali, devagarzinho, comprando ali à vista, né, um tamborzinho de sulfônico na época que eu tinha que comprar um tambor, pagar aquele tambor
para depois eles conseguirem dar crédito de outro. E assim foi indo bem devagarzinho, né, para a gente poder conseguir depois, né, legalizar certinho a empresa. Demorou um pouquinho de tempo, né, para a gente poder legalizar tudo direitinho. É difícil, mas depois a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu devagarzinho, colocando todas as coisas em ordem. E até para o pessoal que chega aí, os registros, me corrija se eu estiver errado. Se eu fizer um desinfetante, por exemplo, com aroma lavanda, eu registro esse desinfetante, depois eu simplesmente é uma notificação que faz para botar o floral, ou tu paga para cada aroma diferente? Como é que funciona? O desinfetante, ele é registro. O que significa isso? Os produtos de limpeza, eles têm grau 1 e grau 2. Então, grau 1 são produtos que não exigem, por exemplo, assim, porque o desinfetante, a partir do momento que eu falo que ele desinfeta, eu tenho que provar isso. Então, é um registro de grau 2. Então, água sanitária, desinfetante que matam bactérias, por exemplo, tem que ser registrados. Mas, para isso, você tem que ter, por exemplo, a empresa tem que ter o alvará de funcionamento. Lógico, você vai ter que ter um CNPJ como fabricante de produtos de limpeza. Hoje em dia, acontece muita pessoa abre um CNPJ com KNAI lá de distribuidor varejista e quer fabricar. Isso daí não pode. Então, a pessoa tem que ter, lógico, um CNPJ com KNAI de fabricante, né? E aí você vai conseguir ali o alvará da empresa, né? Um alvará de funcionamento. E aí você vai entrar com a vigilância sanitária. Então, você vai ter um registro com a Anvisa. Beleza. Depois que você tem o registro com a Anvisa, você vai fazer um registro para o desinfetante, no caso. Aí você vai apresentar toda a documentação necessária, por exemplo, teste de eficácia, né? E depois, você consegue fazer um registro e você já coloca todas as versões. Então, não tem problema, você vai fazer um registro só para todas as versões. Então, por exemplo, aqui até eu coloquei todos os desinfetantes aqui do lado, aqui é tudo um registro só, né? Vê se consegue pegar um. Consegue pegar um para botar mais perto. Só o pessoal ver ali a tua... Legal. Esse aqui então eu tenho o registro do Pinho Fuseto e aí eu consigo fazer todas as variações dele, tanto de 500 ml, 2 litros e 5 litros. É um registro só, né? Mas aí ele tem a validade dele e você, antes do vencimento, você tem que renovar o registro. Mas para você conseguir, você tem que ter o alvará do bombeiro, CETESB, vigilância sanitária, Polícia Civil, Polícia Federal, e aí vai. Perfeito. É excelente, né? A burocracia, mas faz parte, né? Que são produtos que eu, quando comecei, eu tinha uma visão de que produto de limpeza é algo se faz necessário ali, e aí, tipo, qual o problema de tu fazer em casa, né? Mas aí depois que tu começa a estudar, e principalmente a legislação, né? Eu estudei a legislação mais como distribuidor. Mas quando tu entende que, de fato, ele está registrado junto com o medicamento, né? O produto de limpeza, na lei, né? Então, tipo, é óbvio que eu não posso fabricar aqui se eu quiser um antibiótico, né? Mesmo que eu tenha uma receita, né? Não vou poder, a não ser que eu queira usar para mim. Que nem as receitas da internet é isso. Tu quer usar para na tua casa, tranquilo. O problema é tu comercializar, né? E eu sempre falo uma das coisas que é só procurar no Google ali que a pessoa já consegue tirar a prova. O crime é considerado hediondo, então é mais fácil vender entorpecente no Brasil do que vender produto de limpeza sem registro, né? E é só procurar. Não tô, eu sempre falo, eu te comentei antes ali, tem gente que fica muito, muito irritado comigo lá no YouTube, lá me xinga, porque eu falo isso e eu não ganho nada, né? Eu só simplesmente tentar salvar as pessoas. Já teve casos de pessoas me chamando no direct, Daniel, acabei de tomar a Polícia Civil teve aqui na minha residência uma notificação que se eu não fechar em 2 dias isso aqui vai me trazer problema, né? Então aí, tu queria falar alguma coisa? Sim, e Daniel, é injusto, né? Porque a pessoa que fabrica na sua casa, ela não tem encargo nenhum, né? E é injusto para as empresas que tem todo o encargo por trás, né? Toda a parte sindicalista, vamos pôr por trás, né? A gente manter funcionários. É injusto porque a gente, por exemplo, se você vender um produto,
você vai conseguir depois dar uma garantia para o seu cliente daquele produto, né? Você vai comprar um produto que não tem rótulo. Se alguém ingerir aquele produto e você precisar passar num hospital, você vai falar o quê pro enfermeiro, né? Sim, Uma criança ingerir um exato. produto. E é Agora, a gente comum. tem um respaldo por trás, né? A gente tem só que na Fuzeto tem 3 químicos envolvidos, né? Para poder gerir toda a qualidade da empresa. Então, assim, você vai cobrar de quem depois um produto que você vai pôr na sua loja, na sua gôndola, se aquele produto ali perdeu a estabilidade, você vai cobrar de quem? Eu até ia te perguntar, aproveitando isso que tu falou, no caso, qual é a tua formação, até para o pessoal entender, que tipo, e do Júnior, não sei se eu não tinha perguntado se o Júnior tem a formação também algo vinculado com a empresa. Pode me falar um pouquinho? O Júnior, ele é formado em administração de empresas e eu sou da área técnica, né? Técnica em química. Então, Perfeito. até já foi aí fácil aí pro nosso pai para a gente poder tomar conta da empresa. Tá, continuidade, excelente. Eu ia perguntar uma coisa meio que também, que o pessoal me mandou hoje no direct ali. Tem gente que me manda a questão de, tipo, tô pensando em desistir, já tentei de tudo, já vim de outro segmento, não deu certo, tô apostando todas as minhas fichas no produto de limpeza. E aí eu sempre falo assim, às vezes essas histórias que a gente pode contar aqui, que para alguns é algo, lá vem de novo esse papo emocional, sentimental, mas é importante. A questão de quantas vezes vocês, ou tu ou o Júnior, chegaram e sentaram e vamos desistir. Ou nunca passou pela cabeça de vocês? Meu pai já cogitou várias vezes de vender a empresa. Eu vou vender isso daqui, eu vou vender. E é interessante porque o Júnior nunca quis e nunca cogitou isso, porque a Fuzeta é nossa vida. Vender, a gente nunca pensou em trabalhar com outra coisa, né? Imagina, a gente já veio de criança já trabalhando com isso, né? Então, produtos de limpeza é a nossa vida, né? É o nosso dia a dia ali. E a gente nunca pensou em desistir, nunca. Nunca pensamos em desistir. É lógico, às vezes dá aquele problema, dá pra falar assim, puxa, né? Como é difícil. Por exemplo, a gente estava com problema aí nos transportes, nos caminhões que tá sempre quebrando, tudo, não aguento mais e tal. Mas a gente nunca pensou em desistir, é isso aí. Ele tá aí. Da próxima ele tem que participar também. Tipo, a gente não chegou a conversar. Pra, de repente convidá-lo para participar junto aí. O que eu ia. Que não era mentira aqui. Bom, também para falar para as pessoas que de repente já entenderam o que vocês fazem, mas antes de mais nada, só para criar um gancho. Hoje vocês atendem quais são as regiões, assim, tipo. E para o pessoal que está assistindo aí entender. Vocês não vendem para público final. Então, o objetivo de vocês é o revendedor, o distribuidor, me corrija se eu estiver errado. Né? Vocês são fabricantes de fato e vocês têm ali a política comercial de vocês. E pode falar quem é teu público-alvo e, ao mesmo tempo, qual é a região de fato que vocês atendem e se tem outras oportunidades também para o resto do Brasil, como é que funciona. Isso. Hoje a gente distribui Fuzeto mesmo para o Brasil todo. E a gente consegue. O nosso foco mesmo, Daniel, são os distribuidores, os revendedores, os atacadistas, né? Então, esse é o nosso foco. A gente não vende para consumidor final. E também, na parte de entregas, a gente faz entrega do nosso própria logística. A gente faz região São Paulo, né? O estado de São Paulo. A gente também faz entrega para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro. Então, essas duas capitais aí, a gente faz entrega, geralmente aí uma vez por mês, o nosso caminhão já vai para fazer as entregas, né? A gente faz, por exemplo, Baixada Santista, né? Hoje nós atendemos vendedores de registro ali, que é Vale do Ribeira, né? Então, a gente atende ali com a nossa própria frota. Aí, saindo disso daí, a gente atende também, mas aí já é por transportadora. O que a gente faz? Até por conta de ficar mais barato para o cliente, a gente colocar em São Paulo, né? Ali que tem todas as transportadoras ali, então a gente coloca no nosso caminhão e coloca até São Paulo para todos os clientes, né? Para os clientes que desejarem, e aí a gente vai para o Brasil todo. Então a gente tem clientes aí
Acre, Amazonas, Bahia, a gente atende essas pessoas, mas a gente coloca até São Paulo para elas. Perfeito. E para que o pessoal às vezes fica com essa dúvida assim, tá, mas será que essa empresa vai atender um pequeno? O foco de vocês é só o atacado que já fatura milhões, ou o cara que está começando também consegue ser parceiro de vocês? Não consegue, sim. Né? Às vezes algumas transportadoras, elas não costumam fazer, por exemplo, CPF, né? Então eu peguei hoje um caso, né? Mas aí a gente pode tentar ver certinho, negociar. A gente tem muito a querer negociar com o cliente, né? Flexibilidade. Flexibilidade. A gente tenta muito fazer isso, né? Ah, E também a gente atende. É que assim, a questão é lógico, né? Você carregar o seu próprio caminhão, né? E para poder fazer uma entrega com um custo que não compensa, né? Mas aí, por exemplo, o cliente fala assim, eu vou aí na Fuzeta buscar, a gente consegue atender a pessoa tranquilamente, né? Ou as regiões, a gente tem, por exemplo, o caminhão nosso faz entrega aí, vamos supor aí, uma região próxima minha, aqui, por exemplo, Araras, Rio Claro e tal, eu consigo atender, né, numa quantidade menor, né? Consigo atender, sim, esses clientes. tá, perfeito. Até o Vini aqui perguntou, também já tinha te perguntado antes, o pessoal do Sul aí, ó, tá precisando de produto, porque tá precisando de parceiro. Pelo que entendi, na verdade, vocês entregam até São Paulo, e de São Paulo aí se negocia uma transportadora por conta da distribuidora, né? Do cliente, seria isso, né? É FOB. Tá. Aí de São Paulo em diante o frete é FOB. Isso. Aí o ideal é que daí, tipo, essas perguntas assim mais comerciais, talvez valha a pena a pessoa chegar, falar com a Gislaine, né? Que tu passou ali, Isso. e acho que consegue te ajudar. Consegue ajudar e tirar essas dúvidas, talvez. Porque para quem está vindo, assim, me corrija se eu estiver errado, porque daí eu tô me metendo na tua empresa aí, né? Deus o livre. E o Júnior está aí também. A questão às vezes a negociação ela tem que ser direto com o vendedor ali, para ela entender, né? Às vezes, qual é o pedido que vai fazer, o pedido mínimo, se tem pedido mínimo, se é em caixa, se é em valor, e aí vocês vão negociar, né? Não é uma coisa fechada, pelo que eu entendi, né? Com certeza, Daniel. E até uma coisa que eu gostaria de comentar, às vezes as pessoas elas ficam muito focadas, por exemplo, assim, ó, questão de preço de água sanitária e detergente. Gente, quem trabalha com produto de limpeza não se ganha dinheiro com água sanitária e detergente. A margem, o Daniel tá aí para falar, a margem é muito pequena. Então, o que você vai conseguir é agregar custo em outros produtos. Então, às vezes, aquilo que você deixou de ganhar na água sanitária, você vai ganhar no desinfetante, você vai ganhar no limpador perfumado, você vai ganhar numa cera de carnaúba, no silicone, né? Então, às vezes a pessoa fica assim, poxa, o detergente da Fuzeta tá quase o mesmo preço de um detergente de outra marca, de uma marca. Não tem, a gente não tem custo. Se você olhar aí, né, tudo disparou de preço, só o detergente continua ali sempre naquele mesmo preço, porque a gente não tem margem, né? Mas aí, você que vai revender produtos de limpeza pode ter essa sacada. O que você não conseguir tirar de um produto, você vai conseguir ganhar no outro. Então, sempre é importante você ter um mix, que isso que a Fuzeto tem, né? E além dos produtos pequenos, né, de 500 ml, 200 ml, que é o Lustramóveis, a gente tem os galões de 5 litros para linha institucional, né? Então, a gente consegue atender aí um mix muito grande de clientes. E um diferencial da Fuzeto, Daniel, um diferencial da Fuzeto, além da gente já estar aí há 40 anos no mercado, hoje a gente atendeu, a gente teve a visita aqui de um representante nosso que é de São Paulo. E aí ele trouxe esse cliente de registro para conhecer aqui a empresa que está trabalhando com a gente, né? Então, assim, ele já está trabalhando há algum tempo com a gente e eles quiseram vir conhecer para ver se a gente tem a capacidade também de atender eles, né? E aí eu perguntei para esse meu representante, né? Quanto tempo faz que a gente trabalha junto? 23 anos. 23 anos que a gente trabalha junto, né? Eu tenho funcionários, tem funcionário que está comigo há 20 anos também. Então, a gente tem esse apelo de ter essa confiança, passar essa confiança para os nossos clientes. A gente tem clientes aí de muitos anos, de 10, 15 anos, que trata com a gente, às vezes até direto com a gente, comigo, com o Júnior, né? E
estamos aí para isso. Então, essa parte de confiança mesmo, né? Sabe que isso aí, eu não sei se a gente tinha conversado outra vez, eu sempre falo, é meio que clichê a gente falar de parceria de negócio, quando a gente bota lá um parceiro de negócio, que o pessoal meio que deixou isso usual como se fosse fornecedor, né? Ah, vou ter um parceiro. Realmente, o parceiro é o cara, é um fornecedor que vai estar do teu lado, né? Eu tive, graças a Deus, lá no início, a mesma coisa, né? Talvez uma história bem parecida com a tua, esse fabricante da região aqui do Sul, e que eles vendiam pra gente lá, a média era, sei lá, R$ 500 o pedido mínimo, na época, né? Estou falando 20 anos atrás, quando R$ 500 sei lá, hoje em dia, sei lá, deve ser R$ 3.000, que seja, eles vendiam para nós como se fosse a R$ 200, né? E aí a gente comprava para nós R$ 200, na época era uma dinheirama, né? E a gente ficou quase que 20 anos também parceiros deles, né? E defendendo a marca, e sempre, óbvio que incluímos outras marcas no mix, mas sempre tivemos eles como parceiro. E então isso é importante. As pessoas às vezes querem só lutar por preço, né? Tu falou uma outra coisa ali que é importantíssima e a gente também não combinou, isso é deixar claro, que tu poderia ter falado qualquer outra coisa, e é exatamente isso que eu bato na tecla. É a questão do mix de produtos, por isso que eu falo, é interessante essa questão quando a gente buscou essa conversa nossa, eu disse assim, tem muita gente que busca fornecedor e não encontra um parceiro, de fato, né, quando a gente está falando dessa parceria, e que entenda, né, a dor dessas pessoas e, ao mesmo tempo, tenha um mix completo de produto. Porque não adianta o cara que está começando ele querer comprar água sanitária da empresa X, daí ele vai ter que depois montar um mix com a empresa Y para botar o desinfetante. Quando ele for ver, ele está só trocando dinheiro e botando estoque. Daqui a pouco não tem capital de giro, né, para fazer o negócio andar. Então, às vezes, um parceiro que tem um mix, que às vezes pode perder num preço ali. Como tu falou, eu sei, de repente, quem está no mercado sabe que detergente, por exemplo, de 500 ml, é uma luta ferrenha ali entre os grandes, né, que eles já perdem na margem ali, então eles já fazem com que o preço de quem entra também não consiga elevar. Eu tinha muitas pessoas que chegavam e diziam para mim, Daniel, eu fui no supermercado e o teu detergente está, sei lá, 10 centavos mais barato do que... Então, mas tu é distribuidor, como isso? Né? Então, é um produto, assim como eu falo muito do papel higiênico, para quem me acompanha sabe. São itens que a gente não tem margem. Aí vai dizer, tá, então não vale a pena. Não é que não vale a pena. A questão é que a gente precisa ter o mix, porque o cliente vai precisar desses itens. E aí a gente equilibra, e aí vai muito a questão da estratégia de venda. Que, em princípio, eu tinha deixado anotado aqui que seria interessante, se pudesse falar, o que de repente, nessa parte comercial, tá? O que vocês, de lá para cá, de tudo que vocês já passaram, o que vocês podem, talvez, passar aqui e ensinar para alguém que está... Quais foram os detalhes ali que talvez tivessem ajudado vocês? Ajudaram, né? A questão de... Até é muito elogiável, Daniel, você fazendo, né, esse trabalho de parte de produto de limpeza. Pessoal, produto de limpeza, às vezes a pessoa olha e fala assim, não vou trabalhar com isso não dá dinheiro, né? É lógico que a gente aqui, até conversando hoje de manhã com esse pessoal que eu atendi, a gente não trabalha por questão de dinheiro, até é questão de satisfação, de você suprir a necessidade do seu cliente, né? Então, produtos de limpeza, pessoal, é itens de necessidade. Na pandemia, a indústria não parou, ao contrário, a gente aumentou, porque a gente precisava desinfetar ambientes, a gente vendeu muita água sanitária, muito desinfetante. Então, aí, sempre na crise, o produto de limpeza vai ser o último, antes da comida, para a pessoa. Antes da pessoa cortar a comida, que ela vai cortar o produto de limpeza. Então, ninguém consegue ficar sem, né? E a questão, eu acho que nesses anos aí que eu vou te dizer, talvez aí a gente acabou acreditando em muitas pessoas e que às vezes a gente toma muito calote, né? Então, talvez ali até que a gente conseguiu melhorar a questão talvez do faturamento aí, conseguir fazer um levantamento melhor do cliente, para quem a gente vai vender. Hoje a gente consegue administrar melhor isso daí. A gente, graças a Deus, tem ótimos clientes. Os clientes da Fuzeto, sim, pouquíssimo dão problema. A gente tem clientes muito bons, não podemos reclamar.
E então, assim, acho que na questão aí de pagamentos mesmo, a gente tomou um pouquinho na cabeça, mas depois que a gente conseguiu aí engrenar, conhecer melhor os clientes, né? Ter uma boa questão de análise cadastral, né? Essa pessoa achar ruim, de tem que dar documentação, ou talvez as primeiras compras serem à vista, né? Mas, infelizmente, né, a gente, os bons Claro, acabam pagando pelos ruins, né? claro, claro. Não, e faz parte, né? Na verdade, qualquer empresa hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Que de tudo que está se passando ali, não tem mais essa de liberar prazo na primeira compra, né? Isso eu falo, e por isso que eu bato nessa tecla para pessoas que acompanham meu conteúdo. Quem acompanha ou é aluno já sabe. Eu sempre falo, foca num parceiro que tenha um mix, exatamente porque tu vai ter que desprender um capital ali para comprar, se quiser comprar direto da fábrica, né? Senão, provavelmente, tu deva ter também distribuidores que, que revendem a Fuzeto, né? E que tem um preço também, talvez, mais acessível do que o próprio ele consiga ainda ganhar uma margem, certo? Que vocês Sim, têm, com né? certeza. Então, por exemplo, eu não tenho condição de comprar direto da fábrica, provavelmente o pessoal vai passar a orientação de, tipo, tem essa empresa aqui que vocês conseguem comprar direto. Isso eu falo muito também no conteúdo. Não necessariamente precisa começar pela fábrica, né? Que é o sonho de todo mundo. Eu até já comentei que, tipo, lá quando eu comecei, eu volto a dizer, nós estamos falando 20 anos atrás. Não existia internet para a gente procurar fornecedor. Então, onde é que se procurava, se quisesse procurar, era nas páginas amarelas. E olhe lá. E aí, tipo, não tinha informação. Hoje em dia tem informação simples que tu pega um CNPJ de uma empresa, joga no Google ali e tu já acha contato dessa empresa. E ponto, né? Na época não existia. Mas então o que na minha mente era, que talvez seja quem está começando aí? Eu vou ligar para essas grandes marcas e eu quero vender, digamos, sabão em pó Omo, né? Então eu vou ligar lá para a Unilever e vou acreditar que, de repente, se eu disser que eu sou um distribuidor, eles vão me ajudar, né? E aí foi quando eu comecei a ver que eu comecei a tomar não atrás de não. Foi quando eu sozinho, porque não existia internet, né? Para a gente nos ajudar a trazer algum tipo de conteúdo. E aí foi quando eu simplesmente vi que eu só tomava não. Era Bombril, IP, todas essas daí simplesmente negando. E aí foi quando eu dei um passo atrás e eu fui ver estudar o mercado de fato. E entendi que existe um outro mundo, né? E tu sabe muito bem, o mundo do mercado institucional também, que é atender clínicas, hospitais, restaurantes, condomínios, e por aí vai, né? Que talvez com um mix de vocês também, a pessoa não precisa ter uma loja, ela pode atender de fato esse público, né? Com certeza. Às vezes, Daniel, eu tenho clientes que compram um determinado produto e eles vendem na internet, né? Eles nem têm loja física, nada, eles vendem na internet. E o diferencial da Fuzeto é que nós temos alguns produtos específicos. Por exemplo, a pasta Facilite de limpeza seco é um produto sensacional. E eu não tenho concorrência no mercado. Eu tenho uma pasta também que é uma pasta. Essa é uma pasta rosa, né? Que a dona de casa usa para várias coisas, mecânico também usa. Eu também, a minha concorrência, acho que eu tenho só um ou dois concorrentes, meus direto. A pasta de brilho, a Fuzeto é uma das poucas fabricantes que nós temos aqui no Brasil mesmo, né? Porque é um produto difícil de fazer, né? E, então, assim, a Fuzeto, ela tem esse diferencial. E um outro diferencial também, a gente fabrica marca própria, né? Então, eu tenho alguns clientes que eu faço a marca do cliente também, né? É lógico que tem um volume, né? A gente precisa de algumas documentações, mas se você tiver esse potencial de ter uma marca própria, a Fuzeto também consegue fazer. Bacana, muito bacana mesmo. Hoje vocês estão com um maquinário aí, tipo, a gente pode considerar de última geração, né? E na verdade, esse é o sonho, né? De muitos que dizem, Daniel, eu quero fabricar e tal. Achei muito legal ali e disse, vamos botar os vídeos para incentivar. A questão dos produtos, essa parte da pasta que tu comentou, de brilho, né? Vocês, por exemplo, dão algum tipo de assistência para a pessoa? Por exemplo,
Eu nunca vendi, tá? Durante esses 20 anos eu nunca vendi, até porque aqui no Sul, talvez, não sei, de repente meu público-alvo. Mas para quem que vocês indicam de fato, assim, essa pasta? Talvez eu tenha perdido muita oportunidade, inclusive. Ela é utilizada para qual superfície? É metal? É mais piso? Como é que ela é? A pasta de brilho, ela para dar brilho no alumínio, né? As nossas... Daniel, sabe esse sabão que a nossa avó fazia? Que ela pegava a gordura e fazia com soda e virava aquele sabão duro? Uhum. É o mesmo processo, só que eu uso, em vez de usar um óleo usado, uma gordura, uma banha, a gente usa óleo vegetal e o hidróxido de potássio, que é ali parente da soda, vamos supor assim. E a gente saponifica e vira um sabão. Então, ela é excelente para dar brilho no alumínio. Eu lavo louça com ela. Eu lavo louça porque, assim, ela é sensacional desengordurante. Mas se eu te contar um segredo, Daniel, sabe para que eu vendo essa pasta? Eu vendo tambores dessa pasta. Os meus clientes, eles invasam para encaixar cano. Tubos e conexões para invasar. Então, as marcas grandes aí usam essa pasta como lubrificante para tubos e conexões. Tu vê? Já aí tem mais então um mercado aí para quem atende esse público aí. Porque nunca tinha imaginado, nem passou pela minha cabeça que pudesse ser. Essa Bom, pasta a aqui, questão. Daniel, ó. Eu vi, a mais vermelha, a mais escurinha. É o mesmo, né? As três Ela é aqui. toda o Só kit. muda, só Tá, muda a embalagem. Essas são em tá, sachê, entendi. né? Em saquinho e em pote. Perfeito. Essa eu vi na máquina ali fazendo, envasando Isso, ela isso. na cara. Perfeito. Com relação à expansão, assim, vocês têm algum projeto, até porque a gente estava falando questões de crise aí, mas como toda empresa aí, ainda mais uma fabricante, tem que estar sempre evoluindo, né? Ela não pode parar. Então, tem algum projeto que posso falar? Eu nem tinha te falado sobre isso aí, mas daqui a pouco pode... Não sei se existe esse projeto. Quando a gente mudou de 400 metros para 2.400 metros, tudo sambava aqui, né? Imagina. Era um salão de festa, que vamos pôr assim, e as coisas, né? Um espaço imenso. Aí depois a gente foi crescendo, aí o espaço não deu mais, aí a gente cresceu para cima, colocamos um monte de prateleira, aí o espaço não deu mesmo. Aí, uma oportunidade, a gente comprou o terreno do lado, aqui do barracão nosso, e eu tô no pé do Júnior aí, pra gente poder começar a erguer essas paredes em breve. Pra Tá certo, aí de duplicar o repente nosso aqui... barracão. Perfeito, perfeito. Até porque com agora o pessoal, como eu falei, as pessoas têm o empresário ali, provavelmente aí o pessoal da São Paulo, a gente tem muito aluno ali e pessoas que nos seguem também, não só aluno, mas pessoas que nos seguem que é de São Paulo. Tem muita gente de Minas também, até teve aqui um comentário perguntando se tinha entrega, depois eu até vou tentar voltar ali. Então existe essa possibilidade, né? Quem dera, que nem eu falo, quem dera se lá no início eu tivesse tido uma orientação ali para buscar, né? Talvez pudesse ser parceiro aí há anos. Com relação eu nem sei se isso existe, mas tu me falou uma vez sobre se existe alguma premiação, alguma coisa assim, mas tu me falou uma coisa que deixou muito, na época que a gente começou a conversar, ficou gravado na minha mente, que é sobre as documentações, né? Que é muito difícil e que vocês têm o orgulho aí de estampar e, tipo, tá tudo certinho. Eu vi que o teu pai também foi muito já homenageado aí, inclusive, tanto com reportagens. Tu falou que tinha uma reportagem que saiu há pouco, né? Acho que foi numa revista que tu me passou, que tinha alguma coisa relacionada a isso. A gente saiu numa revista na cidade de Americana, né? A gente tem um jornal que já tem mais de 70 anos e eles têm um anuário, né? E aí a gente saiu na revista do ano passado, na revista Sabores, né? E aí eles vieram aqui, fizeram uma reportagem com a gente, tiraram foto com a gente, que foi super legal, né? E a nossa responsabilidade, né, Daniel, de ter toda a documentação para o cliente, FISPIC, boletim técnico, todo produto que você precisar, né? Essas empresas que precisam aí de todo o produto que a gente entrega, né? Principalmente esses que fabricam aí
que fazem esses produtos que compram a granel, que eu também vendo a granel, né? Vamos supor, eu preciso comprar em tambores e bombonas, a gente também vende. Então, a gente vende esses produtos e dá o boletim técnico para o cliente ali, a ficha, todo certinho a ficha técnica do produto para garantir ali o cliente, né? E isso é importante para quem não sabe, para quem ainda não vende, porque, por exemplo, pode pensar, é uma coisa, desculpa o termo, mas é uma bobagem essas fichas e tal. Só que quando você for vender por exemplo, para clínicas, na maioria das vezes as clínicas precisam documentar, até por causa da vigilância sanitária, pelo menos aqui no meu estado é assim, né? Não são, talvez, no Brasil inteiro assim. Mas a fiscalização entra e diz, eu quero ver quais são os teus produtos. Eles não vão só no estoque. Eles querem saber se tu tem lá os laudos. Então, um fabricante que te entregue... Eu tive um fabricante que a gente pedia, e em um certo momento ele pegou e disse, não, é que ela está caracterizada como matéria-prima, então não tem isso aí. Então eu disse, como assim? Tipo, aí a gente teve que excluir, porque até então a gente acreditava no fabricante, né? E se ali está sendo vendido, um monte de gente vendendo, a gente acreditava. E às vezes você pega um rótulo e tem um monte de número, né? O pessoal usa para tentar passar a imagem de que é um produto, talvez, que segue a legislação. Tá? E aí, se não tem essa ficha, não sei se estou certo ou estou errado. Não, tá certinho, Daniel. E, Daniel, é muito fácil você descobrir se a empresa que você está comprando, se ela tem toda a documentação. Hoje, o site da Anvisa, você vai lá, Anvisa Consultas, você consegue consultar a empresa pelo CNPJ e você vai ver lá, vai listar todos os produtos, se eles estão notificados ou registrados, se está ativo ou se não está ativo, a empresa, qualquer pessoa na sua casa consegue saber se o produto que ela está comprando, se ele está legalizado ali. Então é muito fácil, né? Você descobrir isso, porque às vezes a pessoa vai fazer um rótulo ali, ela coloca um número aleatório e aí você vai pesquisar, aquele número não existe, né? Então é muito... E não só isso, né? Aqui no estado aqui já teve gente que inclusive falsificava rótulo usando rótulo de terceiros, né? E simplesmente para colocar. Já, uma vez, acho que foi uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, me ligaram na Fuzeto lá do Ceará e falando de um produto nosso que estava irregular. Aí a gente achou estranho, né? Aí a gente pediu para a empresa mandar para a gente uma foto do produto. Que decepção! Era um produto que eles estavam usando a nossa notificação, o meu nome, o meu CRQ, numa marca que... Então, assim, a gente só foi descobrir porque foi denunciado. A gente jamais ia descobrir. Já peguei também vendendo pote de soda com meu CRQ. Então, infelizmente... É complicado. Complicado. Também complicado. Mas, então, pelo menos eu não falei algo que estava errado. Não é só aqui. Né? Todo mundo sujeito. E essa é a facilidade da internet, né? Hoje em dia tem a facilidade de pesquisar, né? Antes de qualquer tipo de... Dá consultada para colocar lá, sei lá, reclame aqui na Anvisa, tu consegue ver tudo, né? Então é interessante. Aí até o Thiago está respondendo ali, que é perguntado do site de vocês, Fuzeto com 2 T's, né? O pessoal às vezes acha que aqui o pessoal interno que achava que era com 2 Z. E aí depois eu disse, não, é com 2 T's. Então, Fuzeto com 2 T's.com.br. E também, Daniel, a gente responsabilidade, né, do meio ambiente, a gente tem o selo, agora um selo verde, eu reciclo, tá? Que as empresas fabricantes, elas têm que reter de volta, né? No mínimo aí 20% das embalagens que foram geradas. Então a Fuzeto foi uma das pioneiras aí a terem esse selo, né? A gente vai começar a ver agora nas embalagens de suco, por exemplo, dessas empresas, né, maiores, a Fuzeto já tem isso daí. Então, a nossa responsabilidade aí com o meio ambiente, com as pessoas, com tudo, é muito importante. Perfeito. Eu gosto de falar, que já está batido esse termo, mas que acaba sendo a dor principal aí dos novos empresários, até de quem já está no mercado, é aquela questão de falta de produto no fornecedor, ou então, pior ainda, quando a gente tem um capital reduzido e a gente precisa de um parceiro, de fato, que te prometa e te entregue no prazo que combinou, né? E infelizmente, às vezes,
na grande maioria, são poucos os parceiros que a gente consegue contar. E eu passei por essa dificuldade. Às vezes eu fazia uma venda onde eu recebia antecipado, só que eu dava a garantia que eu ia entregar, assim, em 1, 2 dias. E eu contava com um fornecedor que já tinha me passado um prazo ali. Não, Daniel, daqui a 10 dias eu te entrego, e eu estava contando com aquele produto. De certa forma, assim, tu consegue passar alguma ideia de tempo? Eu sei que é tudo isso, o pessoal do teu comercial é que vai passar. Mas existe essa preocupação da Fuzeto da entrega em si para o cliente? De prazo? Olha, a gente depende muito, às vezes, de fechar carga, né? Às vezes, por exemplo, assim, vamos supor, a gente vai uma vez por mês em determinada região. Então, a gente depende de fechar a carga. Mas, a partir do momento, vamos supor que eu vi aqui que pediram para Uberaba, né? Uberaba, Uberlândia, né? Uberlândia. Isso. Vamos supor que essa pessoa que me perguntou aí falou assim, ó, eu vou comprar um caminhão da Fuzeto, um caminhão de produto, aí o meu caminhão vai direto lá, não preciso formar carga. Eu consigo aí, no prazo de 2 dias, poder atender o cliente. Então, a gente pede aí para atender o pedido aí em uns 2 dias para poder conseguir atender esse cliente. Excelente. Não, é excelente. A fechamento de carga, isso é normal, né? Mas tipo, eu tive um problema, até para te passar, com uma marca famosíssima aí, e que daí eles nos convidaram para ser distribuidores dele na época. Tá? Isso lá em 2003, 10 anos atrás. E aí a gente achou o máximo. O que aconteceu? No primeiro pedido, eles nos entregaram uma carga certinha. Só que no segundo pedido começou o problema, a gente vinha o e-mail dizendo que estava vindo a nota fiscal completa, e quando chegava toda a carga fracionada. Então, toda aquela venda que entrava no nosso estoque via XML, o arquivo, já entrava no sistema com o vendedor acreditando que ia chegar na data X. E simplesmente vinha a carga, como eu falei, fracionada. Então, às vezes a carga que chegava era a carga que a gente não precisava. E a carga que ficou na fábrica, que chegaria depois, não tinha nem data para vir, né? Então, isso daí era um problema que eu passava com relação ao fornecedor. Porque às vezes o fornecedor, o parceiro, de fato, ele vai te dizer, ó, Daniel, eu vou demorar 20 dias. Se tu me disser que vai chegar em 20 dias, é demorado. Mas pelo menos eu tenho uma noção que eu consigo passar para o meu cliente, né? Quando a gente pega e diz, não, vai chegar em 3, 4 dias, para quem não tem capital, estou falando, né? Isso é muito importante. Então, para quem tem estoque, tá beleza. Se chegar ou não chegar, ele tem uma gordurinha ali. Mas para quem não tem, é o que complica, né? Deixa eu só ver aqui. Luiz Carlos Teixeira botou linha de limpeza Fuzeto, a melhor do Brasil. Olha aí, ó. Vai estar propaganda. Deixa eu ver aqui. Obrigada, o Júnior Luiz. Colocou até a logística reversa, isso aí. Aqui o Thiago... não, desculpa, o Thiago mesmo estava respondendo ali sobre Salvador. É apenas por transportadora. É interessante, eu não sei, daí eu vou me meter no Thiago ali, se de repente, pelo número, se tu quiser repetir de novo ali, que é para falar com a Gislaine, é isso? Thiago, coloca para nós ali o Thiago vai colocar para nós ali, aí o número para contato. Pode botar, até fala. Eu anotei aqui até para depois fazer. Código 19. Isso é tudo pelo WhatsApp, pode ser, né? Pode ser sim. A gente vai emendar agora o feriado, né? Que amanhã é feriado, a gente vai emendar. Então, quem quiser puder entrar em contato com a gente, né? A partir da segunda-feira, né? Horário comercial, funciona em horário comercial, né? De segunda a quinta, das 7 às 17 e na sexta-feira até às 16 horas. Vocês começam às 7 de manhã, então? É 7. A área começa às 7 da manhã. Mais legal. Daí, então, código de área 19, corrija se eu estiver errado, 997658546. Isso, o Thiago colocou aqui para nós. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui. A gente vai voltar a se falar, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Boa tarde, onde fica a pergunta que eu respondi? Eu queria o que eu não falei ainda, né? A gente tem o sabão de coco também, sabão para lavar louça de coco. A gente também tem a esponja de inox,
né? Eu vou só te interromper, só um pouquinho. A gente não vai terminar, a gente só para chamar o pessoal que quiser fazer pergunta, aproveitar enquanto tu está falando, que de repente, para fazer a pergunta, a gente já tentar entrar nas respostas. Mas aí, desculpa, volta a falar dos produtos daí. A gente tem o limpa alumínio também, né? E eu tenho um produto, Daniel, muito legal. E o pessoal aqui de São Paulo não é muito adepto, mas é um produto super legal. O pessoal do Rio de Janeiro gosta muito, que eu tenho um sachê de amaciante concentrado. Esse sachê de amaciante, ele faz 500 gramas, ele faz 5 litros. Então, assim, compensa muito, porque você vai deixar ele de transportar água, vamos dizer assim, né? Então, é um diferencial da Fuzeto também. É um sachêzinho, ele vem 500 gramas, né? E você faz 5 litros. E quem tiver dúvida de algum produto da Fuzeto, a gente tem um canal no YouTube com vários vídeos usando os nossos produtos. As nossas redes sociais aqui, o nosso Instagram é alimentado diariamente com nossos produtos. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode me mandar um direct, que na medida do possível também eu respondo, né? O que eu ia te falar aqui com relação a... Deu branco agora. Por exemplo, a pessoa que quer, digamos, o cara quer vender de porta em porta, tá? Porque também tem muita gente aí que tá nesse começo. O cara tá no Rio de Janeiro, quer vender de porta em porta. Lá vocês provavelmente... É uma pergunta aqui que também a gente não tinha combinado nada, tá? É uma pergunta, tipo, como se eu estivesse entrando ali para falar pelo WhatsApp. Que é bem provável que vai acontecer. O pessoal aí tem, do próprio WhatsApp, ele vai conseguir responder para a pessoa quem é que pode atender, por exemplo, porque, digamos que eu queira vender e eu estou começando com R$100, né? Tem alguém, vocês conseguem identificar quem é que pode passar o contato, é isso? Sim, no Rio de Janeiro, em especial, a gente tem um representante lá, né? Então, aí, talvez, esse representante, a gente passe o contato para ele, né? E esse representante vai conseguir ajudar, né? Às vezes, o pessoal que está assistindo a gente vai achar necessidade de tem que comprar a linha inteira da Fuzeto. A Fuzeto não é assim, né? A gente não tem interesse em amarrar o cliente, porque tem gente, tem empresas que falam assim, eu só vou te vender se você comprar tudo meu. Então, a gente não trabalha dessa forma, né? Então, assim, às vezes, se você quiser comprar vamos supor, só a linha automotiva da Fuzeto, a gente vende, né? Aí, por exemplo, né, pessoal de São Paulo, eu tenho representante lá, né, que eles atendem lá direto. E olha que legal o pessoal falando dos produtos aqui, ó. E aí vão conseguir entrar em contato e aí a gente vai atender da melhor forma. Só para você ter ideia, Daniel, esse representante meu em São Paulo, ele compra, né? Ele não só, ele não só atende os meus clientes, né? Que ele, por exemplo, ele visita os clientes e aí é o meu caminhão que entrega, como ele também ele compra e aí ele revende. E ele já chegou a me contar que eles vendem de meia caixa, né? Então, às vezes uma lojinha ali muito pequena e tal, né? Uma caixa com 24 é muito e tal. Eles vendem, vou vender meia caixa para você. Então, eles fazem tudo para ajudar realmente a pessoa a ter o produto na sua loja, no seu estabelecimento. Perfeito. Perguntaram ali do Instagram. O Instagram de vocês é Fuzeto, com 2 T's, _, limpeza, né? Isso. Tá. Até, no caso, o pessoal está elogiando ali, para quem já conhece os produtos, e que é o que eu digo, pena que a gente não se conhecia, né? Na época, para eu tentar trazer para o Rio Grande do Sul. Eu falo sempre, a questão de, tipo, por exemplo, mix de produto e embalagem não tem preço, né? Tu conseguir um parceiro assim. Porque, por exemplo, quando tu tem às vezes a gente buscava um parceiro que tinha o detergente só os 5 litros, mas não tinha o 500 ml. Aí quando eu ia ver a água sanitária, só 5 litros, não tinha embalagens menores. Limpador, então, pior ainda, né? Limpador, a gente só... Esses limpadores tipo de 500 ml, eu não sei se vocês têm de 1 litro ou de 2 litros, tem de 1 litro? O limpador tem de 500 ml, 1 litro e aí os 5 litros. Tá vendo? Então, se eu tivesse na época isso, era uma necessidade muito forte, porque às vezes entra num condomínio que o síndico ele quer que seja de 500 ml. Não pode dar na mão da pessoa da limpeza o de 5 litros. Às vezes vai entrar numa clínica, a mesma coisa, precisa que seja de 500 ml, ou de 1 litro que seja.
Mas, e aí existem os outros que necessitam, né, dessa parte dos 5 litros, né, em mais quantidade. Aqui o Thiago botou, conta também com a linha automotiva, isso é importante também, muita gente procura e não encontra, às vezes, um parceiro que tenha para unificar, né, produto de limpeza com automotivo. E aí fica pipocando, né? Não sei se pode falar mais um pouquinho. Opa, por exemplo, ali, né, como você já estava comentando, a gente tem não só, por exemplo, ali o limpa-pneus ou lava-carro de 500 ml para você colocar na gôndola da sua loja ou vender com lava-jato, né, de 5 litros, né? Também, a gente tem também o desengraxante alcalino, que é contra tipo do Solupan, a Fuzeto fabrica em 5 litros. Também o limpa-pedras, né, que o pessoal usa também como LM, também a Fuzeto tem, né? Então, assim, é uma linha muito completa mesmo. Deixa eu até aproveitar também de fazer uma pergunta aqui de leigo, que hoje em dia na internet o pessoal mostra aí, também não está nem um pouco combinado, tá? O pessoal pensa que aqui Não a combinou gente nada. ensaiou essa fala, mas que é uma pergunta de leigo porque eu enxergo, antigamente não tinha isso, né? O cara que vendia de forma ilegal, a gente não enxergava. Hoje em dia se enxerga porque a internet consegue, né? O cara filma lá e aí viraliza aquilo como sendo algo positivo. Eu te pergunto, por exemplo, esses limpadores de piso que o pessoal mostra como sendo algo que larga aqui no chão e limpa só com passar assim de uma escova, com uma vassoura. O que isso pode causar, se é que causa, qual é a mágica que está ali, tipo, por que vocês não vendem ou vendem? Pode me explicar? Por exemplo, ali o limpa-pedras, tá? Você vai limpar ali o limpa-pedra. Se eu indicar para você colocar, se eu falar para você usar o piso frio, ele vai comer, ele vai corroer, por exemplo, esse brilho, né, que o piso frio tem. Então a gente indica, por exemplo, para calçadinha, né, para calçada, para essas pedras de granito, né, que fica em volta da piscina, por exemplo. Por quê? Por que fica esse brilho maravilhoso? Porque justamente ela corrói. Ela corrói aquela parte, então vem a parte nobre da pedra novamente. Se você jogar no piso frio, ele vai corroer essa parte do verniz, né, do piso. Então, realmente, é a mesma coisa do limpa-alumínio. O limpa-alumínio, você joga no alumínio, ele come o limpa-alumínio, por isso que vem aquela parte mais brilhosa. Então, assim, às vezes é melhor você usar um produto menos agressivo para durar mais a sua peça, né? Por exemplo, usar ali uma pasta de brilho, né? Que vai tirar toda a gordura, vai tirar as impurezas, né? E vai manter o produto. Tá. Eu perguntei até porque uma vez um aluno, que daí ele tem uma loja física, e ele simplesmente ele me mandou, Daniel, estou vendendo aqui que nem água no deserto aqui um produto. E aí ele mandou uma foto. E a loja dele tem uma estrutura legal. E aí quando ele colocou, que ele mostrou, eu disse, tá, mas não tem nem rótulo isso aí. Cara, mas é que teve um cara aqui que tá dizendo que é com uma cera de, sei lá, carnaúba, acho que era. Inventou dizendo que era a cera que fazia aquilo. Eu disse, olha, se fizesse isso, pode ter certeza que as grandes marcas já estariam vendendo, né? E aí aparecia o rapaz, o vídeo, passando com a mão, né, o produto e soltando toda. Só que daí, uma das coisas que eu falei foi, isso provavelmente vai, não sei se é a base ácido, sei lá como é que se chama, não entendo nada de químico, longe disso, mas provavelmente isso vai deixar mais poroso e, sei lá, em uma semana essa sujeira vai reaparecer em dobro, né? E tu acabou com o teu piso. Talvez saia mais caro do que tu comprar um produto de fato que serve para isso. Sim, a gente indica, talvez não pela superfície, mas pela sujeira, né? Às vezes você vai usar um produto que ele é desengordurante para uma sujeira que ela é orgânica, por exemplo. Então, a gente precisa entender a sujeira que está ali, a sujidade, né? Ou uma poeira que está ali há muito mais tempo, né? Então, às vezes, por que você vai usar ali um limpa-pedra, sendo que o multiuso daria certo, né? Pois é, mais Então, barato, inclusive. com certeza, né? Então, assim, a Exato. gente precisa saber melhor, né, a respeito da sujidade, né? Para depois a gente poder atacar ali o que o cliente precisa mesmo.
O que eu estava vendo aqui, que é importantíssimo também, até para as pessoas entenderem, estou olhando aqui para a tela, tá? A questão da identidade visual, né? Isso daí é importante. Quando vai vender um produto, se tu tem pelo menos um rótulo, tu consegue valorizar o teu produto. Na hora da venda, tu valoriza a tua distribuidora, a tua loja, né? E isso eu vi que vocês fizeram um trabalho bem bacana, assim, com relação à rotulagem, até mesmo de 5 litros, que às vezes o pessoal deixa como só algo escrito, né? E não passa uma credibilidade de repente, né? Há um tempo atrás, a gente tinha um rótulo genérico, né? Digamos assim, um rótulo com uma moldura genérica, e a gente imprime aqui de acordo com a quantidade que eu precisava ali, né? Mas eu acabei percebendo que realmente, né, é o visual que vende o produto, né? Então aí, por que, Daniel? A linha que a gente tem, aí acho que conta aí, sei lá, mais de 40 itens, contando aí as variedades de fragrância. Imagina você ter que fazer uma quantidade mínima de rótulo para cada produto, né? Então, assim, realmente você tem que investir nisso daí. Mas vale a pena realmente, né? Porque chama atenção. E a gente tem trabalhado muito nisso, né? De melhorar ali o nosso visual, né? Para poder atender o cliente mesmo. Até, eu não sei se eu comentei a primeira vez que a gente conversou, né? A gente tinha o desinfetante, tanto o desinfetante quanto o álcool perfumado. O nosso campestre era verde. E não vendia, Daniel. Assim, você olhava, ele vendia, mas era o menor. Vendia muito mais, né? O floral e o lavanda, que é o azul e o roxo. E o campestre não saía. E aí eu fui atrás para entender o porquê, né? Qual que é a mente da dona de casa? E a dona de casa, nessa parte, ela não é muito fã do verde. Aí, o que eu fiz? Eu só troquei a cor. Passei por rosa, né? Que a gente ainda não tinha essa linha rosa, então a gente trocou. E aí, depois que eu fui trocar a fragrância, então eu mantive ainda o rosa na mesma fragrância do verde e melhorou já as vendas. Então, a gente precisa também entender o que o cliente quer, que o cliente gosta, né? Precisa, né? Não, isso é perfeito. Até a gente, na época, é a mesma coisa. É que o verde está muito relacionado a pinho, né? O pessoal ainda tem aquela... Enxerga o verde, corre, porque é cheiro de banheiro, né? Pensa assim, banheiro público, parece. E pelo menos aqui, eu sempre falo também, por falar com muitas pessoas do Brasil inteiro, cada estado tem uma maneira de um consumo diferente, né? Tem o pessoal aqui do sul gosta de um aroma talvez mais adocicado. O pessoal mais do norte gosta talvez um produto mais... eu estou chutando aqui, tá? Não estou falando do norte, não se ofenda. Tipo, gosta de um cheiro mais aquele... ou campestre, ou então que puxe por um produto de limpeza mesmo, né? Eu tinha clientes que diziam, eu só limpo aqui condomínios, né, de alto padrão, que o síndico só usava água sanitária. E a gente tentava explicar para ele que, primeiro, que a água sanitária é excelente, só que tipo, também ele poderia utilizar outros itens, né? Até pelo cheiro também, né? O aroma é o que vende também para os condôminos, né? Então, talvez, pelo que eu vi também das pesquisas que a gente fez, a questão da fragrância de vocês tem uma... e a gente precisa deixar claro que tem muita gente que compra o desinfetante não buscando o desinfectar, mas o aromatizar, né? Que não seria o certo, mas acho que eu estou certo, né, nessa questão. Ah, sim, né? Se a gente conseguir aí manter, vamos supor, um banheiro, quando você for passar o pano na sua casa, e conseguir, além de limpar, desinfetar, também deixar um aroma agradável, né? E o diferencial da Fuzeto é que o desinfetante nosso, ele não embaça o piso, né? Não deixa aquele piso embaçado. Então, ele deixa brilhoso. Eu tenho até uma amiga minha que ela fala assim, Fer, o único desinfetante que deixa meu porcelanato brilhoso, que não fica manchado, é o da Fuzeto. Eu fiz um post deles que até tu fez um comentário ali, o pessoal da Fuzeto fez um comentário, porque realmente aconteceu de eu ir num cliente e o cliente simplesmente usava só desinfetante. E o piso começou a ficar esbranquiçado. E aí naquela época eu cheguei e disse, não, tu vai ter que usar um detergente também para tentar tirar um pouco essa gordura, essas coisas assim. E aí, quando a gente entregou, a síndica autorizou, quando a gente entregou todo o pedido, não foi nenhum desinfetante, foi tudo detergente. Inclusive eu dizia, de repente coloca, não troca assim, né?
E aí ela simplesmente, não, vai desse jeito. Quando chegou lá, o zelador e a pessoa da limpeza disseram, não, a gente não vai ficar com isso aqui. Então a gente teve que devolver. E aí a própria síndica disse, troca porque realmente eu não tenho como mudar a cabeça dessa pessoa. Só que a gente soubesse que tivesse um produto que de fato trouxesse o brilho, né, e já fosse um desinfetante. Nesse caso, não. Nesse caso, porque tem muita gente também, quem está aqui já vende, que eu vi aqui, tem pessoal que já vende, sabe que às vezes tem o cara lá que vende só uma água, mesmo com marcas aí que talvez sejam até registradas, mas é com uma água, um aroma que às vezes chama mais atenção e um brilho, né, na cor ali do produto. Mas de fato o que ele faz ali no chão, às vezes é só um aromatizador, né, do que realmente cuidar do piso e desinfetar o piso. O cliente está pensando ali que está, por exemplo, limpando o banheiro, que está matando as bactérias e só está deixando uma bactéria cheirosa só. Tá dando um banho nela. Aqui foi falado aqui. Pode falar. Gente, Daniel, se preocupa muito, né? Porque existe outra coisa também que quem sabe, né? Quem trabalha na área de saneamento sabe que formol é proibido, né? Então a Fuzeto não trabalha com formol. Os nossos produtos, né? Não tem formol, nem tem formol aqui dentro, não tem, a gente não usa, né? Então, assim, são produtos que a gente visa realmente a qualidade para o cliente. E tanto que a quantidade de bactericida mínima, né? Mínima aceitável, a vigilância coloca isso, né? Para as empresas, e a gente tem que seguir isso daí. Inclusive, é até bom deixar uma margem, né? Ali de segurança, ali, para a gente poder dar para o cliente. E, por exemplo, os nossos desinfetantes, a gente tem ali os laudos bacteriológicos, né? De eficácia. Teve uma pergunta aqui que perguntou se nossos produtos é bactericida, né? Então, assim, que a gente coloca essa ênfase no rótulo é o nosso desinfetante água sanitária. Mas se você pegar um álcool perfumado, ele em si só ele é um bactericida por conta do álcool, né? Que o álcool ajuda a limpar. Então, assim, uma outra diferencial também é que às vezes a pessoa fala assim, só o produto de tal marca não tem familiaridade com, por exemplo, marca da Fuzeto, né? E às vezes a pessoa deixa de comprar por não conhecer. E às vezes dá oportunidade, né? Para esses produtos talvez até mais em conta, então, que podem ter qualidade superior do que as marcas famosas. Um produto que eu amo da Fuzeto e que dá de 10-0 nas marcas famosas é o meu lustramóveis. E o cheiroso, né? Então, enquanto um lustramóvel é famoso aí tá R$7, R$8, o meu tá R$3. E entrega realmente o que promete. Então, assim, dá oportunidade para as outras marcas. E em contrapartida... Não, principalmente, até desculpe te interromper, na verdade, principalmente a pessoa que está revendendo, né? Ele consegue botar uma margem muito maior. Eu falo sempre, evita trabalhar com... Não se deve nem trabalhar com o líder e, obviamente, não vai trabalhar com o cara lá que ninguém conhece, né? E aí, quando você trabalha com uma marca que era, como eu estou falando, de coração mesmo, se eu hoje tivesse com a empresa, e no caso, ou então principalmente começando, é um mix que tem, não só o mix, como principalmente, como eu falo, a identidade, todo o modelo da identidade visual é excelente isso. Que, por exemplo, tu vai mandar numa cotação, ou então tu vai entrar num cliente que seja, e tu vai entregar um produto, sei lá, o produto pode ser excelente, mas se não vender já de cara, né, é muito mais difícil de tu colocar valor. E quando tu tem uma empresa que depois tu não consegue botar uma margem de lucro em cima, dificulta mais ainda. E às vezes, não, mas eu quero vender essa marca mais cara, que antigamente era o meu objetivo. E aí depois começa a ver que o dinheiro está aqui, né? E eu queria contar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. A equipe do Daniel me mandou um e-mail e tal, para a gente conversar mais a respeito, né? E aí, a primeira vez que a gente conversou, né? Que a gente fez que a gente foi conversar mesmo, né? Para a gente poder ter esse bate-papo aqui com vocês. O Daniel contou a história dele e eu percebi que ele ficou surpreso quando eu contei a minha. Eu acho que até desceu uma lágrima, né, Daniel? Falou assim, poxa vida, casamos. E hoje, talvez, você pensou assim, puxa, por que eu não conhecia a Fuzeto antes? Exatamente.
É que tudo tem seu tempo, mas ao mesmo tempo, hoje o que muita gente fala, mas por que o Daniel inventou por que a gente está aqui, né? É só por dinheiro? Não, se fosse, não paga, né? Tipo assim, ficar horas, e quanto tempo a gente já conversou e tal. Mas o principal é realmente entregar valor para a pessoa que está querendo empreender e ao mesmo tempo, ou então já está empreendendo e às vezes não encontra, não tem alguém para, às vezes cai do céu, tipo assim, cara, eu estava procurando isso, né? Ou então, principalmente, às vezes aquele cliente que está buscando um produto, de repente, com poder de limpeza melhor, né? Ou então uma margem de lucro melhor, ou então o cliente final mesmo que vai utilizar precisa de um item que de fato entregue aquilo que ele promete e tá aí, né? Então acaba sendo bom, eu sempre falo isso, que eu sempre, a parceria pode parecer bobagem, mas é que entregue, seja bom para as três partes, né? O cara que vende, o cara que compra e o cara que vai usar. E eu vou, Daniel, confirmar, a pessoa que trabalhar com a linha da Fuzeto vai poder entregar muita qualidade para os seus clientes. Então, assim, é lógico que a gente tenta trabalhar em ser bonito, a gente tenta trabalhar em estar sempre um custo bom, né? E qualidade. Então, assim, são itens indispensáveis. Qualidade não é diferencial, gente. Qualidade é obrigação. O diferencial que a gente vai dar é talvez no atendimento, na flexibilidade, né? Na entrega, né? Mas qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação dos nossos fornecedores, da gente dar para as pessoas, né? Eu já cheguei a perder concorrência. Pessoas que estavam vendendo uma água sanitária, a água sanitária era tão frescor que você podia jogar água sanitária assim que não acontecia nada. Era pura água. Então não vai adiantar. Se você achar um produto que está muito barato, desconfie também. Desconfie também. Né? Porque, gente, ninguém faz nada de graça, né? Então, assim, tudo tem o seu meio ponto, né? Nem a mais, nem a menos. A gente sabia, dentro da empresa, a gente sabia exatamente se a água sanitária ela era boa ou não quando manchava as calças dos entregadores. E às vezes teve uma vez que estourou um galão, o cara tomou um banho e não tocou na roupa dele, né? Ficou perfeito. Mas ela tinha o cheiro, né? De tipo, eu não sei como é que eles conseguiram deixar um cheiro de água sanitária, mas não tinha. O cloro em si não fazia. Existe, Daniel, fragrância de cloro. Existe fragrância. Então, assim, ó. Agora, o da Fuzeto, o que o povo me cobra, meus integradores me cobram? Manchou minha calça, manchou minha calça. É verdade, acaba com a calça, né? Mas aí é esse sinal que funciona. Até o Leandro colocou aqui o velho e bom cheirinho, na verdade, que às vezes o cliente ligava lá, eu quero o cheirinho, e o cheirinho, na verdade, ao invés de ser o aromatizador, o pessoal utiliza essa nomenclatura como sendo o desinfetante, né? Mas ele botou aqui o aroma e frescor também, o Fuzeto foi das primeiras, se não a pioneira nesse tipo de produto. Tá? Isso, é o meu limpador perfumado, que tem esse nome aroma e frescor. Aqui, ó, GV Limp tá falando muito bem de vocês e colocou, a minha cliente usa o lustramóvel para dar brilho no piso dela também. O lustramóvel da Fuzeto, eu gosto de passar ele no vidro. Uma dica, por exemplo, assim, né? Você vai viajar no carro e para você usar menos o para-brisa do carro, você passa o lustramóveis, você pode fazer isso no box também do banheiro. Porque a água você passa o lustramóveis, né? Você higieniza normal, depois você passa uma camada de lustramóveis. Ele não vai manchar e vai deixar uma película ali. Então, toda a água que cair ali, ela vai escorrer. Então, não vai ficar aquelas gotículas, né? E na próxima lavagem, por exemplo, do box, do banheiro, ou até no para-brisa do carro, você vai desgastar menos as paletas do carro. Paleta, perfeito. Aqui a Fátima colocou, até tem esse vídeo, né? É interessante que as pessoas procurem o Instagram de vocês, que é só pesquisar ali Fuzeto _ limpeza, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube também. No YouTube também, Facebook. Tá? Isso aí. E aqui a Fátima colocou, Daniel, tô querendo empreender, tá sendo muito importante essa live, legal, ó. Então, tipo, já tendo uma pessoa já feliz ali a gente já entregou valor para alguém. Especialista de limpeza, boa tarde. O Mauro, gente finíssima aí. Teve uma pessoa que deixou um comentário aqui. Eu até queria saber, o Leandro
Leandro, que falou do Adome Frescor. Eu não sei se ele é de alguma empresa que é cliente da Fuzeto, se ele quiser colocar aqui. Perfeito. É legal. Bacana, Eu tenho tá. vários clientes aqui. Eu tenho vários clientes que fazem anos que estão com a gente aí e tem muito a falar para nós. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tô tentando ver um que botou mais para trás aqui. Isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ficou meio ruim, meu dedo é meio de. Olha, rapidinho. Vamos falar rapidinho, que eu tinha te dito, se tu pudesse, o que a gente pode ofertar para as pessoas que estão na live ou que vão assistir depois. Se existe alguma coisa que a gente. Já tem o telefone que tu tinha falado que ia deixar exclusivo para quem. Pode falar. O Leandro aqui respondeu. Eu imaginei que fosse mesmo. Ele é filho do meu representante de Belo Horizonte. Né? Ah, bacana. O Edson também trabalha com a gente, ó, muitos anos, muitos anos. O Edson Isso é legal. Isso é bacana. Tu vê quando tem a consideração ali, né? Tipo, bacana. O Ailton, antes de mais nada, só o Ailton tinha colocado aqui, sempre fala, tá? Ele estava explicando o que acontecia com ele quando acontece com ele com relação a produtos caseiros, né? Então, mas aí já foi falado lá, legal. Vamos ao que tu ia comentar ali, que eu acho que talvez seja o que o pessoal está esperando com relação a se tem. Eu fiquei até agora aí assistindo. O que será que a gente consegue fazer para essas pessoas? Um atendimento diferenciado? Olha, eu deixei ali a Gislaine só para atender vocês, o pessoal da live. Então, as pessoas os 10 aí primeiros clientes que quiserem fechar pedido com a gente, falar que viu, olha, eu sou da live do Daniel, nós vamos dar uma boa condição para vocês aí, né? Vamos estudar com carinho, para a gente fazer um bom negócio com vocês. Perfeito. Já é um bom negócio ali, o atendimento, eu sempre falo. A pior coisa é quando a gente tenta entrar em contato com o fabricante, e aí, no caso, a gente vai vender a marca do cara, e a gente, às vezes, é tratado ali, né, como sendo, tipo, eles estão fazendo um favor, né, para ti. E essa questão de ter um contato direto, assim, de conseguir falar, ajuda muito, né. Até o Leandro perguntou se me permite passar o contato também. Acho que não tem problema. Isso. Quem for ali da região de BH, Leandro, coloca o seu telefone para entrar em contato aí, ó. Fala assim, ó, eu ouvi a Fernanda e o Daniel na live e eu quero comprar produtos da Fuzeto. Pode colocar aí sim, Leandro, com certeza. Tá, quando ele colocar, a gente fala, porque depois, na repostagem, ele não aparece os comentários, tá? Então, daí a gente só comenta para não ficar, vai ficar no vazio ali. Para quem for ver gravado, é o 31, vai falar. 31 99714 6859. Aí vocês podem falar aí com o Edson ou com o Leandro. Tá bom? Ó, o Arlindo Moura, sou cliente da Fuzeto desde 2007. Obrigada pela parceria. Ó, legal. O ano que eu casei, hein? Já vai fazer 16 anos. Ó, aí, ó, o Brasil Clean, ó, perguntando, estamos... Legal isso aí, esse reconhecimento. Estamos a 70 quilômetros de BH, tem interesse em conhecer a linha. No caso, 70 quilômetros, provavelmente... bom, aí ele tem o contato aí do Leandro, né? Que passou. Isso. Tá. O Leandro e o Edson, o Brasil Clean, eles são representantes meus, né? Então, eles vão atender você bem pertinho aí, né? E aí, dependendo do seu volume, eu consigo atender com o meu caminhão aí para entregar para você diretamente. Perfeito. Uma das coisas que a gente pode deixar como que também não foi combinado nada, mas eu acho que é bacana, de repente, para uma próxima live, a gente tentar trazer alguém que tenha tido, ou que já compra de vocês, ou que você selecione alguém, para a gente tentar trazer aqui para essa pessoa poder explicar como é que foi, o que mais vende, né? Se tu achar interessante. Porque eu acho que isso é importante, as pessoas... É o que o pessoal busca, assim, tá? Afinal, a região tal vende... O que eu tenho vendido bastante aqui? O Marcelo, eu sei que é tu, Marcelo, tipo da Brasil, mas show de bola aí que colocou. Então já sabe aí, se o Marcelo entrar em contato veio daqui. Então, tipo, a gente pode fazer um desafio, tipo, pessoas que entraram
que estão vendendo hoje, o que estão vendendo para a gente poder apresentar. Isso é bacana para os outros que queiram, talvez, saber como, às vezes é dúvida, tipo, eu vou entrar com mix completo. Como tu falou, que é muito importante deixar registrado isso, que foi uma preocupação desde o início também que eu tinha, quando eu buscava fornecedores, porque muitos querem, tu já está precisando quase que uma tábua de salvação de buscar um parceiro. E aí o cara vai lá e te dá uma tábua de salvação, mas tipo, já querendo te dar uma rasteira logo em seguida, que é o quê? Tem pouco capital às vezes, ou não tem conhecimento do que vende, e tu simplesmente é obrigado a comprar uma linha, o mix completo desse, é uma carga fechada, digamos assim, né? E aí alguns fazem isso. Então, para quem não tem experiência, né? Então, ou então o representante começa a indicar, compra isso aqui. Às vezes é para ele bater meta, ele te empurra tudo que não vende, mas porque ele precisa bater meta, né? E aí quando vai ver, tu fica com o produto estocado, dinheiro parado, e às vezes tem muita empresa que quebra aí, simplesmente por isso, né? É isso aí. O Áureo tinha tinha mandado algumas mensagens aqui que eu não tinha entendido, mas tinha deixado anotado que era para falar. Ele não entendia se ele quer vender para vocês ou se ele quer vender o produto de vocês. Tá? Eu Se acho que ele quiser quer vender aproveitar. os produtos nossos. Pois é, então, tipo, tá aí a informação, né? Tipo, porque tá mais do que Bora vender, fácil. Áureo, bora vender. Bora vender. Não tem como não dar certo, é que eu digo, hoje em dia, se tu tiver esse parceiro que não é a dificuldade, lembra que eu até comentei, a dor das pessoas acaba sendo de encontrar um parceiro, um fornecedor. E eu digo, hoje, na verdade, se a pessoa entender como ela vai vender, ela vende, de certa forma, qualquer coisa, né? Então, se tu tem um processo de vendas bem desenhado, e tu tem um parceiro que te ajude, né, nesse processo, não tem como tu não vender, né? A gente falou, tem gente vendendo pela internet aí e os produtos da Fuzeto, né? Então, eu acho que está mais do que dado agora de presente aí para a galera que tem essa situação. A Fuzeto entreguei de presente, de bandeja aí a um possível parceiro. E eu queria agradecer aí não só a oportunidade, Daniel, também o seu conhecimento aí, né, dessa mentoria que você dá para os seus clientes. É muito bom, maravilhoso mesmo, né? Porque para o Daniel chegar, né, a ter esse conhecimento, falar aí um palavreado, né? Quanto murro em ponto de faca você não deu, né? Assim como a gente também. Mas aí você está usando o seu conhecimento para ajudar outras pessoas a empreender, a serem o seu próprio patrão, né? Então, assim, as pessoas que quiserem e puderem, né, quiserem conhecer mais sobre a Fuzeto, nós estamos à disposição. Aqui você consegue conversar com a gente direto, né? As meninas também da parte de vendas, os nossos vendedores, são pessoas, assim, muito preocupadas em atender o cliente. Então, esse diferencial que a gente tem, né? E também as mentorias do Daniel aí são bem interessantes. Eu gostei bastante de conhecer você. Espero que podamos aí fazer bons negócios. Perfeito. Não, muito obrigado aí. Eu até, quando tu falou que escorreu uma lágrima ali, a questão de quando a gente se identificou nessa história que eu te comentei, às vezes a gente traz essas histórias e que é o que engaja, porque do outro lado aí tem pessoas que estão assistindo, algumas não querem nada, outras querem, e a boa parte delas também passaram pela mesma situação, né? Então são histórias que se encaixam. E eu digo assim, o meu papel, eu sempre falo, quando eu comecei conteúdo, que foi lá em 2017, 2018, 2017 foi o primeiro vídeo, né? Hoje em dia na internet, quando a gente fala isso, parece pouco tempo, mas a internet é uma vida, né? Tipo, esses anos que passaram. E aí eu digo assim, lá quando eu comecei, que muitos riram, dizendo assim, da onde é que esse cara quer virar youtuber agora? E não era meu objetivo. O objetivo era trazer conhecimento para os meus clientes. Não era nem tentar vender ou passar conhecimento para as pessoas. Eu nem acreditava que alguém quisesse me ouvir. Só que lá a gente começou a perceber que muitas pessoas chegavam, Daniel, eu quero abrir uma empresa igual a tua. Como eu faço? E ali a gente viu, poxa, dá para começar a ajudar essas pessoas. Começamos a ajudar totalmente no 0800, gratuito. E claro que chega uma hora que para se pagar os custos de tudo, né? Produção, equipamento, tempo,
a gente começou a abrir daí algo mais exclusivo, daí para as pessoas que realmente querem um contato mais direto, né? Mas essa ajuda que o pessoal às vezes pensa, no Brasil a gente tem muita desconfiança, né? Tá ajudando por quê? Tá ganhando o quê? E eu digo, se vocês soubessem o que eu perdi por eu ter ajudado, eu teria que ficar aqui mais umas 2, 3 horas falando. Daí vão dizer, mas então por que não parou? Não sei se é porque eu sou teimoso, não sei, tá? Ou porque é um propósito, eu não entendo. Mas a minha cabeça me disse, continua. Porque uma das coisas que me prejudicou muito foi quando eu comecei a abrir essa ideia de, tipo, trazer conteúdo. Para quem não sabe, a internet ela é todo vinculado com dados. Imagina que daí eu estava falando com pessoas, o meu público era Rio Grande do Sul. E a partir daquele momento eu comecei a falar com pessoas do mundo inteiro. E aí o que eu vendia antes começou a dar problema nos meus dados porque vinha de pessoas de fora do meu público-alvo. Então o meu custo de marketing passou a triplicar simplesmente porque eu estava tendo, o algoritmo já não entendia quem era o meu público. Então eu tive que fazer tipo, várias manobras ali para tentar, e às vezes eu pensava, eu tenho que parar de fazer conteúdo porque está me prejudicando. E hoje em dia estou aí, graças a Deus, faço isso porque realmente aquilo que tu falou, a gente recebe aqui, por exemplo, eu estava lendo aqui, ó, a Tchelle falando, tirando a minha empresa do papel com a ajuda do Daniel. A Tchelle é uma mentorada, nem gosto de falar essa palavra, mas acaba sendo uma aluna que a gente está mentorando aí. Se Deus quiser, em breve, ela está mudando de vida também. Está aqui a GV Limp, tem participado da Guia Vida do empreendedor, é bastante solitária, por isso não podemos existir. E esse é o papel, às vezes, quando eu quis trazer aqui a Fernanda e o pessoal da Fuzeto, é exatamente isso. Tipo, tá aqui uma história de superação, começou lá também fazendo algo que naquela época podia, mas talvez não tinha essa questão de burocracia, mas deram a volta por cima e estão aí, né? Só em expansão, e agora o céu é realmente o limite aí. Ô Tiele, até eu queria comentar, né, com você, com o Daniel aqui também. Quando meu pai começou, ele trabalhava em tecelagem, né? Ele virava tiar. E aí, quando ele saiu da empresa, o sogro dele, né, que eram meus avós, eles falaram assim, mas você tá louco? Você vai trabalhar com produto de limpeza, você vai deixar o CLT na época, vamos pôr aí, gente, 40 anos atrás, deixar o CLT, não, eu arrumo um emprego para você em outra empresa. Meu pai falou assim, não, eu vou trabalhar com produto de limpeza. É claro, né, patinou bastante, mas até ele fala hoje, né, ele fala hoje pra gente, né, o que eu seria hoje, né, um tecelão aposentado, né, então assim, graças a Deus foi o que deu renda aí pra nossa família, e o que é hoje o que eu e meu irmão, a gente coloca aí a nossa energia nisso, e graças a Deus aí consegue dar emprego aí pra, no mínimo aí 40 pessoas. Você falou uma coisa, se as pessoas procurarem, eu até tirei do ar um dos vídeos, porque eu era xingado, até minha mãe era xingada direto lá. E aí eu tirei, mas era um vídeo que tinha mais visualização, chegou a bater quase 300 mil visualizações. Então, só que daí era muito xingamento, né? Porque onde um começa, vem todos. E porque eu tava falando algumas verdades lá e o pessoal não, infelizmente, prefere alguém que promete algo que não é verdade. Bom, e aí eu chegar lá, eu tenho alguns vídeos onde eu falava, lá em 2017, pessoal, por que eu escolhi produto de limpeza? Como tu falou, eu já usava essa expressão, produto de necessidade. Porque quando a gente fala produto de limpeza, parece que a pessoa já tem na cabeça dela, ela puxa uma gavetinha e diz, tu é menos do que um médico, né? Então eu dizia assim, eu sei que onde eu estiver, em qualquer situação, eu vou estar vendendo. E eu falava isso, e tem um dos vídeos que o pessoal me xingando lá. E eu falava, inclusive, pessoal, não precisa abrir loja física para quem está começando. Só que tu imagina isso, 20 anos atrás, falar esse tipo de coisa, tu só podia ser louco, né? E aí eu dizia, não, é que eu não tenho outra opção a não ser tentar uma outra estratégia. E a estratégia foi usar a internet. Só que isso nós estamos falando, volto a dizer, 20 anos atrás, para quem não sabe ou não lembra, nem o Google praticamente estava no Brasil. Facebook não era traduzido, era mato. Então, como é que tu ia vender alguma coisa pela internet? Só que eu dizia, eu vou ter a minha estrutura ali e eu vou visitar clientes e tentar jogar esse cliente para uma estrutura. Enquanto que o resto tudo queria... Tu é da época que o pessoal fazia
panfleto ou então catálogo, né, em papel. Hoje em dia, quanto que se economizou, né, simplesmente colocando algo que tu pode oferecer via internet, né, que as pessoas estão no celular. E, bom, eu sei que daí me xingaram quando veio ali 2020, que aconteceu todo o problema da pandemia. A gente consegue ver pelo YouTube ali os comentários, se a pessoa já fez algum comentário. E o melhor era isso, vou tentar trazer para o Instagram aqui, de repente, se eu posto. As pessoas que me xingavam, voltando 2000, quase 3 anos depois, dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, como eu faço para vender esse produto sem ter loja? Porque o cara me xingava dizendo que eu era um sem noção e tal. Então, o produto de limpeza, ele vende, na crise, ele vende mais, né? Pode, em qualquer... Eu já tinha passado por uma crise, que talvez, e vocês passaram também no H1N1, que muitas pessoas não lembram, né? Eu vendia muito para clínicas e foi ali que o pessoal começou a usar álcool gel em hospitais. No Brasil, me corrija se eu estiver errado, no Brasil não se usava álcool gel nos corredores, né? E foi a partir dali que foi meio que obrigatório. Mas as residências, coisas assim, não tiveram um boom que nem da pandemia de 2020. E eu já estava preparado. Uma pena que acabou o álcool, né? Porque acabaram as embalagens e porque senão é óbvio que a gente teria surfado uma onda aí que talvez vai voltar, mas daqui a uns 10, 15 anos talvez ressurge. Quem tiver preparado vai surfar de novo, né? Isso foi bom porque criou muita alternativa para as matérias-primas, né? Na época que deu boom, tanto do H1N1 quanto no Covid, teve uma matéria-prima que sumiu no mercado e quem tinha queria preço de ouro. Então aí o mercado conseguiu aprender isso e criar alternativas para formar o gel, né? E outro detalhe também é que quando vamos supor, começou uma crise, a pessoa estava acostumada a comprar aquela marca número 1. Poxa, agora meu bolso está mais apertado, deixa eu tentar essa marca que é um pouquinho mais baixo o preço. E aí que entra a Fuzeto e a pessoa vai gostar. Conseguiu ter um pouco de economia e ainda qualidade. Então, assim, quando a gente consegue unir essas duas coisas, aí o cliente fica fiel. Não, perfeito. E é marca 100% brasileira, né? E isso também é outra, dá para vender como sendo um ponto positivo, né? Vocês não estão pagando o garoto propaganda lá só para dizer que usa, que nem me xingaram para finalizar aqui, senão a gente vai ficar horas e horas. Esses dias eu fiz um post que eu botei assim, pessoas famosos que vivem dos produtos de limpeza. E aí vieram 2 pessoas dizendo assim, o cara foi infeliz em fazer essa comparação. E eu botei ali, Luciano Huck vive disso. Era a Maísa, acho que é aquela do Silvio Santos, a guriazinha, vendia a Solan na época. Tem a Fernanda Lima, que faz a propaganda do IP. Então tem várias, ali tem no feed. E aí, o que eu quis fazer? Uma analogia dizendo, não é que essa pessoa ela é uma vendedora ou ela é carteira assinada dessas empresas, mas ela não deixa de viver do mercado de produtos de limpeza. Porque se ela recebe um cachê bem grande, é graças ao... Ela não está vendendo, ali no caso, esses caras não estão vendendo roupa, estão vendendo produto de limpeza, em tese. Né? Eles estão botando a cara deles ali, a marca deles. Então vem deste mercado. Então significa que o mercado, de fato, ele é extremamente lucrativo, basta saber se posicionar, né? Com Então, acho que é isso. certeza. Com certeza. E, Daniel, qualquer lugar precisa de produto de limpeza. Seja uma empresa de qualquer coisa. Precisa de produto de limpeza, tanto na nossa casa, no nosso carro e nas indústrias, nos condomínios. Então, todo lugar precisa de produto de limpeza. E a gente que é brasileiro, a gente tem essa mania de limpeza, né? A gente, graças a Deus, é um povo muito limpo, né? E quando a gente entra num lugar que tá um cheiro muito agradável, é um lugar que a gente quer estar ali. Então, se você chega numa casa que tá perfumada, que tá cheirosa, ali você desponta, né? Na frente de qualquer pessoa. Então, assim, você ter o seu estabelecimento cheiroso, bem limpo, desinfetado, brilhoso, né? Então, assim, com certeza, as pessoas vão ficar muito felizes.
Excelente. Pessoal, eu por mim, tô adorando aqui o papo, por mim ficaria mais e mais horas aqui, mas a gente sabe que, primeiro que a Fernanda tem que descansar também, talvez vai tirar um feriadão aí, e as pessoas também depois vão assistir. E a intenção é, como eu falei, de repente, numa próxima, a gente fazer uma próxima live, se Deus quiser aí, e talvez, quem sabe, se vocês quiserem aí, ver alguém que seja um case aí de vocês, a gente poder apresentar até para mostrar como é que a pessoa começou, o que ela está vendendo, como é que ela faz a margem de lucro, a precificação do produto. Acho que isso é interessante para essas pessoas aí que às vezes têm dúvidas, né, de como fazer, como empreender, ou então até mesmo se vale ou não colocar isso para venda dentro da própria empresa. Ah, legal. Eu tenho muitos casos aí. Eu vou ver se consigo trazer um aqui para conversar mais com a gente. Excelente. Pessoal, aqui até para finalizar, aqui para não deixar no vácuo, aqui a GG Limpeza botou, ó, tem essência e vende bastante. O que faltou dizer, né, que vocês também têm, acho que essa... Ou tem, eu não me lembro se vocês têm a essência. Essência não vem. Não, então... Essência não. Tá. Então, na verdade, eu falei hoje de manhã com uma outra empresa, e aí eles falaram de essência, e daí agora foi erro meu. Eu li ali. Então, eu acho que ela está dizendo que ela vende isso e vende bastante. Então, claro. O pessoal gosta de um cheiro agradável, né? Isso daí, hoje em dia, Daniel, as pessoas, né? Até eu comentei como que demorou a pessoa aprender que a fragrância, né? Até cura, né? As pessoas estão trabalhando muito com ter essas fragrâncias, de colocar no difusor para trazer um bem-estar físico. Aromaterapia, eu acho que é o nome, não é? Exatamente.